Amém. Os irmãos podem se sentar. Bom dia a todos. Muito feliz de estar aqui com vocês. Antes de eu começar, gostaria de falar de alguns livros que eu trouxe, e foram livros que eu escrevi, que estão à disposição dos irmãos aqui do lado, e alguns deles têm bastante a ver com o próprio John Bunyan e a sua história, né? Vou começar falando dele então, que é o Benjamin Kitt, que foi alguém que influenciou e foi influenciado pelo John Bunyan. Eles são contemporâneos, embora teologicamente o John Bunyan não foi tão importante assim para a sua época. Ele foi um autor mais popular devido às histórias que escreveu e acabou se tornando mais famoso até na sua época, justamente por causa do Peregrino, que é o livro que nós vamos refletir ao longo desse dia, não é? Durante toda essa jornada teológica. Mas teologicamente, o autor batista daquele período, tal como o John Bunyan, que mais influenciou, sem dúvida nenhuma, foi Benjamin Kitt. E aqui eu conto um pouco da vida dele, as prisões, torturas também, como Deus usou poderosamente a vida desse nosso irmão na fé, para poder, através da vida dele, não só dar início a essa tradição chamada batista, mas também ser alguém a quem, por causa das doutrinas da graça que fundamentavam a sua vida, a sua história, ser alguém a quem Deus muito usou e também permaneceu firme em meio a muitos sofrimentos e dificuldades. Então aqui eu falo um pouco sobre como ele se tornou esse pregador da graça em seu tempo, e conto uma breve história dos batistas também e de um reformador batista, reformado batista do século 17. Nesse livro, foi o último livro meu que foi publicado, se chama Unidos pela Cruz, foi publicado pela Vida Nova. Eu falo sobre a mensagem de Efésios para os nossos dias, para a nossa vida, e aqui eu falo um pouco sobre o que Deus espera de nós como igreja, sobre o que significa viver em amor em igreja, em comunidade, o que significa sermos unidos pela cruz, que faz de nós sermos o povo da cruz, faz de nós sermos a cidade edificada sobre a montanha, que influencia a cidade ao seu redor, os amigos ao redor, que brilha a luz de Cristo àqueles que estão ao nosso redor. O que significa sermos transformados pela mensagem da cruz, estarmos crucificados com Cristo para sermos usados na sua obra como povo de Deus. Esse foi o primeiro livro que eu escrevi, se chama Depressão e Graça, foi publicado pela Fiel, acho que uns 2, 3 anos atrás. E nele eu falo um pouco sobre a depressão em si e o cuidado de Deus diante do sofrimento dos seus servos. O que a gente precisa saber a respeito desse assunto? O que a gente precisa saber a respeito do cuidado de Deus na nossa vida e como Deus espera usar a nossa vida para cuidar de outros que estão vivendo um momento de grande aflição. E por fim, Um Guia para a Nova Vida foi publicado pela editora Concílio, acho que tem uns 2 anos que esse livro foi publicado. E nele eu trago as doutrinas básicas da fé cristã para o discipulado cristão. Então, é um livro de discipulado, não é um livro sobre discipulado. Tem muita coisa escrita sobre discipulado, mas esse é um livro para ser usado no discipulado cristão. Então, pais que querem discipular seus filhos, amigos que querem discipular amigos, ou alguém que está chegando agora à fé cristã e quer conhecer de maneira introdutória as doutrinas centrais da fé cristã, em Um Guia para a Nova Vida eu falo um pouquinho a respeito disso, ok? Muito bem, então vamos lá. Eu quero orar mais uma vez com vocês, pedindo a Deus que nos abençoe e fale ao nosso coração. Pai querido, obrigado por esse tempo, obrigado por aquilo que já pudemos cantar e refletir a respeito de Ti, a respeito da Tua voz, a respeito da Tua palavra. E agora, Pai, à medida que nós entramos nela, nós pedimos que o Senhor possa falar ao nosso coração e nos ajudar na reflexão que faremos a respeito do pântano da desconfiança, como John Bunyan o chamou, que pode ser percebido tanto na Tua palavra, na jornada do Teu povo, em vários momentos de sua história. Que o Senhor nos ajude a nos identificarmos aqui também, a fim de que vejamos os sinais que o Senhor nos deixa para que nos livremos dessas quedas tão possíveis a cada um de nós ao longo da nossa caminhada também. Assim te rogamos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, abra comigo tua Bíblia, por favor, lá em 1 Coríntios, capítulo 10.
John Bunyan em perspectiva, a caminhada cristã. Quando a gente pensa na caminhada cristã, muita coisa me vem à mente, mas talvez a principal ideia que me vem à mente é lembrar da história do povo de Israel, enquanto eles peregrinavam do Egito até a terra prometida, até a Nova Canaã. Aqueles 40 anos que Moisés passou com eles no deserto, e muitas coisas que ali eles viveram, e que de certo modo são uma lembrança da nossa própria peregrinação, da nossa própria história também. Em 1 Coríntios, capítulo 10, versos 1 a 13, nós encontramos um resumo daquilo que foram os 40 anos em que o povo de Israel peregrinou do Egito até a Nova Canaã, ou a Canaã. A nova porque para eles seria nova, porque ela seria conquistada partindo de Jericó, Ai e tantas outras cidades, tantos outros reinos que foram conquistados por Josué, Calebe e toda aquela geração deles. Mas esse texto aqui nos narra aquilo que aconteceu imediatamente antes, e que é, na verdade, não só a história dos pais dos conquistadores de Canaã, mas a nossa própria história também. Porque, de certo modo, nós também vivemos uma peregrinação nesse mundo. Cada um de nós também tem uma história da saída da cidade da destruição, como John Bunyan a chamou. Nós todos aqui temos uma história da saída do Egito, do nosso tempo de escravidão, da nossa vida no pecado, da nossa história nesse mundo, com os vínculos no pecado e nesse mundo, e a nossa caminhada, a nossa peregrinação daqui, desde o dia em que nos encontramos com Cristo e fomos crucificados para a velha vida, até o dia em que nos encontraremos face a face com aquele que nos amou e deu a vida dele por nós. E vamos ver aqui em 1 Coríntios 10, de 1 a 13, um pouco como foi a vida desses judeus que peregrinaram 40 anos no deserto, e como era a vida dos coríntios, e como é um pouco da nossa história também. Diz assim o texto bíblico: ora, irmãos, eu não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem, e todos passaram pelo mar, tendo sido batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um manjar celestial e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para se divertir. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram, num só dia, 23.000. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram, e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram, e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplos, e foram escritas para a nossa advertência. De nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos preverá o livramento, de sorte que a possais suportar. Muito bem. Quando nós pensamos na história dos nossos irmãos, quando Paulo, ao escrever aos Coríntios, pensou na história dos seus pais, dos pais da nação judaica, dos pais da fé de todos nós, porque de certo modo, aqueles que peregrinaram no deserto foram os pais espirituais e também os pais carnais de todos os judeus, todos os descendentes da nação hebraica. Mas espiritualmente falando, eles são também nossos pais, como Paulo escreveu
numa outra epístola, na epístola aos Gálatas, quando no capítulo 2 ele diz que todos nós somos descendentes de Abraão, porque também fomos circuncidados não na carne, mas no coração, e cremos como o pai Abraão creu, por isso ele é chamado de o pai da circuncisão. Não, ele é chamado de o pai da fé. E lá em Gálatas capítulo 2, repetindo um texto do Antigo Testamento, diz que Abraão creu, e isso lhe foi imputado por justiça. Por isso nós também somos chamados de filhos de Abraão. Não só os judeus, não somente os gálatas, que eram gentios, mas todos nós que seguimos nas pegadas de Abraão e também cremos e saímos de um lugar para um outro que não conhecemos, como Abraão fez, como os judeus fizeram ao saírem do Egito e começarem uma peregrinação rumo à terra prometida, rumo a Canaã. Nós também estamos indo rumo a uma nova Canaã, a Canaã celestial, a uma nova Jerusalém, a uma nova terra e um novo céu que o Senhor tem prometido para nós. Mas como é que é a nossa caminhada até lá? Ela é debaixo de um monte de provação, da mesma maneira como foi a caminhada do povo judeu do Egito até Canaã. O que está na mente do apóstolo Paulo, aqui em 1 Coríntios 10, é justamente essa caminhada, do Egito a Canaã, 40 anos de caminhada. O que estava na mente de John Bunyan, quando ele escreveu O Peregrino, preso, ele ficou alguns anos preso por conta da pregação do Evangelho, era justamente contar essa história. Talvez, num primeiro momento, para seus filhos, para sua esposa, para sua pequena comunidade em Bedford, cidade de Bedford, mas com certeza para muitos outros cristãos que estavam vivendo tribulações e momentos difíceis no século XVII, por conta da perseguição religiosa. O governo, a monarquia da época, exigia que todos se conformassem à religião do Estado, que era o anglicanismo. Eles deveriam se conformar àquela religião. Ainda saía rei, entrava rei, e o século XVII na Inglaterra foi uma bagunça. Alguns queriam conformar todos de volta, trazer de volta para o catolicismo romano. Aí outros vinham por meio de disputas e davam liberdade religiosa a todos. Aí de repente vinha um outro rei e falavam, não, chega de liberdade, a gente tem que ser todo mundo anglicano, todo mundo da mesma religião, e outros dizendo, não, a gente quer ficar livre de certas amarras, de certas aparências, a gente quer voltar para a pureza do Evangelho. E aí eram pejorativamente chamados de puritanos, separatistas, porque não queriam ficar junto com a grande e única igreja. Foi uma bagunça ao século XVII na Inglaterra. Mas por causa da falta de liberdade religiosa, muitos foram perseguidos e presos, inclusive o John Bunyan. Foi de uma cadeia que ele escreveu esse livro, que é um dos livros mais famosos da história do cristianismo. E como alguns já disseram aqui, talvez o segundo livro mais impresso da história depois da Bíblia. Ele escreveu isso de uma cadeia e contou para contar justamente a história do peregrino que somos todos nós. E dessa história que nasce do momento da nossa conversão e termina no momento que a gente chega no céu. Então é cheio de spoiler aqui, né? Aquilo que a gente vai dizer. Se você nunca leu O Peregrino, nunca viu o filme O Peregrino, assista. Quem aqui nunca leu ou nunca viu o filme? Levanta a mão. Ok, então vocês vão ficar sabendo de algumas coisas hoje aqui. Mas mesmo assim vale a pena, tá bom? Conhecer, ler, assistir, mesmo que você já saiba o final. Até porque você já sabe o final está na Bíblia. O final é o final da vida de todos nós. O final do livro Peregrino é o final de todo cristão. Inclusive o personagem principal se chama justamente cristão. Ali John Bunyan quer mostrar como é a vida de cada um de nós. E como é a sua vida? A sua vida não é muito diferente da vida daquele homem. Assim como não é muito diferente da vida dos coríntios que receberam esses 13 versículos. Assim como não é muito diferente da vida dos judeus que peregrinaram do Egito até a Canaã daqueles dias. Bom, vamos olhar para o texto de 1 Coríntios 10 e tentar entender um pouquinho dessa jornada. A primeira coisa que estava no coração de Paulo, que estava no coração de Bunyan também, era o perigo da ignorância. Quando ele diz, irmãos, não quero que ignoreis que os nossos pais, que estiveram sob a nuvem, todos passaram pelo mar. Que mar foi esse? Foi o Mar Vermelho. Que nuvem foi essa? Era aquela que os acompanhava de dia e de noite, e que mostrava o caminho que eles deveriam seguir enquanto eles não chegavam na terra prometida. Todos eles foram batizados assim na nuvem como no mar com respeito a Moisés. O que isso quer dizer? Obviamente eles não foram batizados como nós somos batizados hoje, mas a ideia é que eles foram
submersos, eles foram totalmente envolvidos, por dentro e por fora, pela presença de Deus, enquanto peregrinavam no deserto. Deus estava com eles o tempo todo. Eles comeram e beberam na presença de Deus, eles foram curados na presença de Deus, eles foram libertados na presença de Deus, eles cometeram pecados na presença de Deus, eles se tornaram idólatras na presença de Deus, eles cometeram adultério na presença de Deus. Por outro lado, Deus os perdoava e os curava, e fazia com que eles continuamente vissem milagres, tudo na presença de Deus. Porque a partir do momento que nós deixamos a velha vida e começamos uma nova história com Deus, tudo é feito na presença de Deus. E nós podemos agradá-lo ou entristecê-lo. Nós podemos nos encher do Espírito e nos alegrarmos com a presença e na presença de Deus, assim como nós podemos entristecer o Espírito Santo de Deus, que não nos abandona, que não faz com que a gente perca a salvação quando nós pecamos. Muito pelo contrário, Ele permanece conosco, intercedendo por nós, nos mostrando o pecado, nos convencendo do nosso erro, razão pela qual nós ficamos tristes quando pecamos. Ele vai dizer no verso 3, todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e ele vai explicar que essa pedra é Cristo. E é óbvio que os judeus que o liam lá em Corinto, bem como os coríntios, que já conheciam todas essas histórias por causa dos apóstolos, por causa de Paulo, por causa de Áquila e Priscila, e por causa de outros que ali estavam, e que contavam essas histórias do Antigo Testamento, eles sabiam que eles comiam maná que caía do céu, bebiam da água que saía da rocha, mas aqui Paulo está dizendo, tanto a água da rocha quanto o pão do céu eram só um símbolo, porque era Deus que fazia aquela água milagrosamente sair da rocha, era Deus que fazia daquela nuvem cair o alimento todo dia, milagrosamente, assim como nós hoje, também milagrosamente nos alimentamos e nos satisfazemos. Só que aquilo que alimentava fisicamente eles era só um símbolo daquilo que deveria alimentar espiritualmente eles. Aquilo que nos alimenta hoje espiritualmente é Cristo, como Cristo os alimentava lá também. O problema é que eles não entendiam isso, assim como nós não entendemos muitas vezes. No verso 5 diz que Deus não se agradou da maioria deles, mesmo eles vivendo um mergulhar, um afundar, um naufragar completo na presença de Deus. Eles estavam afundados em Deus. Eles estavam, sabe a esponja quando você coloca ela na água e embebece ela de água? E aí depois você solta, espreme, sai um montão de água. Eles estavam embebecidos, sabe, da presença de Deus. Mas mesmo assim Deus não se agradou da maioria deles. Razão porque ficaram prostrados no deserto. O que isso significa que a maioria deles morreu no deserto e não foi para o céu. E aí no verso 6, veja o que ele diz. Essas coisas se tornaram exemplos para nós. Aqueles peregrinos do Egito a Canaã são exemplos, para quê? E ele diz, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Por que a maioria deles, enquanto peregrinos do Egito até Canaã, morreram no deserto e foram para o inferno, embora estavam cercados da presença e dos milagres de Deus? É como se ele estivesse dizendo aqui, nós também vemos o poder de Deus o tempo todo. Para vir para cá a gente tem livramentos. Para ir para casa a gente conta com os livramentos e a proteção de Deus. Para estar aqui agora a gente espera que os anjos do Senhor e o próprio Senhor esteja acampando e nos guardando. As coisas que a gente deixou lá em casa, a nossa vida, semana que vem, tudo que a gente vai fazer no trabalho, na escola, a gente não espera que Deus nos proteja. O tempo todo a gente conta com a provisão, com a providência, com os livramentos de Deus. E a gente vê tudo isso acontecendo, mas sabe qual que é o problema? O problema é que... John Bunyan vai colocar isso, daqui a pouquinho eu vou ler o trecho no livro Peregrino em que ele narra isso. O problema é que mesmo nós, vendo tanto de Deus, tanto do poder, tanto da ação, tanto dos milagres, tanto do cuidado, ainda assim temos tempo para olhar para o lado e cobiçar aquilo que Deus odeia. E cobiçar as coisas más, como eles cobiçaram. O texto no verso 7 diz que não só eles cobiçavam aquilo que era mal, e a gente vê isso no livro de Números. O livro de Números, o quarto livro da Bíblia, conta a história dessa peregrinação de 40 anos pelo deserto.
E mostra lá no capítulo 11, quando eles cobiçaram não sei se vocês vão lembrar, quando eles vão para Moisés e reclamam porque eles não têm carne naquele deserto para comer, porque eles não têm o cebolão, não têm o alho silvestre, não têm o pepino do Egito. E ele fala, a gente só tem esse maná, é só esse maná, a gente já cansou de ver esse milagre de cair comida da nuvem. A gente quer um pouco daquilo que a gente tinha. E eles começam a murmurar, a reclamar. Quando as coisas demoravam um pouquinho, os milagres, não é? Eles construíam um bezerro de ouro para adorar, enquanto Moisés estava falando com Deus lá no monte que fumegava, no monte Sinai, coisas semelhantes a essa. No verso 7 diz, não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito, o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se, e não pratiquemos a imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia 23 mil pessoas, isso lá na época que eles atravessaram do Egito para Canaã, morreram, não eram salvos, mesmo estando na presença de Deus, mesmo estando no meio do povo de Deus, não queria caminhar com Deus, mas com o povo de Deus, queria ir para o céu, mas não queria ter o céu no seu próprio coração, não amava o céu, não amava o Deus do céu, mas queria ir para o céu. Não ponhamos o Senhor à prova, ele diz no verso 9, como alguns deles já fizeram, pereceram pelas mordeduras das serpentes. E aí o verso 10 é especial. Ele diz, nem murmureis, porque era o que eles mais faziam ao longo da sua peregrinação. Como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Quando você lê o livro de Números, você descobre que o nome do exterminador é Yahvé, é Deus. É o Deus que cura e é o Deus que mata, é o Deus que salva, é o Deus que condena. Não é o diabo que faz nada, o diabo já está condenado. O condenado não tem poder para fazer coisa nenhuma, mas é o Deus que, apesar e a despeito de tudo que fez, livrou, deu a esse povo, ainda havia neste povo um povo cobiçador, um povo murmurador, um povo descontente, um povo idólatra, um povo adúltero, apesar de tudo que ele fez. O verso 11 diz, estas coisas lhes sobrevieram, para aqueles peregrinos que saíram do Egito, como exemplos, e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. E aí ele cita os versos que são tão famosos, né? Aquele, pois, que está em pé, veja que não caia. É o que estava na mente do John Bunyan, quando ele escreveu lá no comecinho do Peregrino, sobre o pântano da desconfiança. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel, e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças, pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá o livramento, que vai aparecer lá no livro do John Bunyan, como um personagem chamado Auxílio, o livramento, de sorte que possais suportar. Porque sabe qual é o maior livramento de Deus, o maior auxílio de Deus, quando nós começamos a murmurar? Quando nós começamos a pensar em nos desviar do caminho? Quando nós começamos a pender para a imoralidade? Quando nós começamos a beber e comer da idolatria, daquilo que é idolatrado pelo povo desse mundo, e a gente começa a amar o que eles amam, cantar o que eles cantam, viver o que eles vivem, falar como eles falam, o único auxílio que pode nos tirar do meio deles, que pode nos tirar do pântano para o qual a gente corre, quando a gente faz o que eles fazem, o único livramento se chama Palavra de Deus, são as promessas de Deus. Ela é o nosso auxílio, que faz com que nós retornemos. Eu quero ler um trechinho especial, que está no livro O Peregrino, onde se narra sobre o pântano da desconfiança. E lá está escrito assim, abro aspas aqui para as palavras do John Bunyan. Após a sua partida da cidade da destruição, se você já leu o livro, você sabe da história, ele estava na cidade dele, com a família dele, com os filhos dele, e ele recebe um livro, e nesse livro ele começa a ler que aquela cidade vai ser destruída, ele tem que sair dali, ele tem que ir para um lugar, ele vai encontrar um... Aí eu não vou contar o resto, que para quem não leu, é interessante ler. Bom, após a saída dele da cidade da destruição, ou seja, ele recebeu a mensagem do Evangelho, o cristão
personagem principal começa a sua longa caminhada em direção à cidade celestial. Chegando perto de um pântano, o cristão estava desatento, pois o ambiente do lugar fazia com que os que por ali passassem se sentissem tontos pelo mau cheiro e por isso caiu no brejo. Haviam pegadas naquele lugar conhecidas como promessas de Deus que ajudavam os que passavam por ali a perceberem qual o local mais apropriado a se pisar. Porém, por conta do seu medo, foi impedido de observá-las. Cristão se encontra com um homem chamado Auxílio que o ajuda a sair da lama e lhe explica o que é o pântano. E aí são as palavras. Este pântano lamacento é um lugar que não pode ser aterrado. É a depressão para a qual correm continuamente a escória e a imundície que acompanham a condenação do pecado. Por isso chama-se pântano da desconfiança. Essas últimas palavrinhas que estão no livro, a ideia geral aqui presente, é justamente essa ideia da nossa tentação de cairmos nós também naquilo que nos é oferecido continuamente ao longo da nossa peregrinação. Nós, conforme o apóstolo Pedro escreveu nas suas epístolas, também somos peregrinos neste mundo. E enquanto peregrinamos nesse mundo, somos tentados o tempo todo a cairmos nos buracos, naquilo que ele chama aqui de depressão. Aliás, a palavra moderna, depressão, ela vem justamente dessa ideia de buraco, de alteração. Quando você está dirigindo e na estrada você tem a placa, cuidado, depressão 200 metros à frente. O que você entende? Que tem alguém ali em depressão, você tem que parar o carro, fazer um aconselhamento bíblico? Não, depressão 200 metros à frente é porque tem uma alteração no terreno, um buraco, ou um declive, alguma coisa assim. A mesma ideia é a que está por trás aqui. É a mesma ideia da nossa vida. Inclusive, a própria doença de depressão, eu falo disso no meu livro, ela trata dessas alterações que acontecem no ânimo, no apetite, no sono, na vida de alguém que passa pela depressão. Aqui, a ideia do uso da palavra depressão não é a mesma da nossa ideia hoje, quando se pensa numa doença, não é? num problema vivido, numa enfermidade mental chamada depressão. A ideia aqui é que o tempo todo, ao longo da nossa peregrinação, existem buracos, existem alterações no caminho, algumas feitas pelo inimigo das nossas almas, Satanás, outras feitas pela consequência do nosso próprio pecado, e outras deixadas lá de propósito. É o mundo, a carne e o diabo, que o tempo todo criam buracos, que são pântanos e que são outras armadilhas, que são colocadas, algumas são montanhas, nas quais existem festas para as quais somos convidados, onde nós somos desafiados a nos banquetear com as vaidades que lá são apresentadas. São os momentos mais alegres da nossa vida. Ele chama de feira de vaidades isso. Outros são pântanos, como esse. São buracos. E nesses buracos não tem alegria. Nesse buraco não tem farra. Não tem festa, não tem vida. A gente é doido para sair de lá. E é justamente nessas horas que a gente se lembra de buscar o auxílio de Deus. E é maravilhoso quando John Bunyan, nessa sua ficção, nesse romance, né, nessa história que ele inventou e que ele contou, ele justamente ilustrou aquilo que Deus faz conosco, quando a gente passa pela mesma situação. Quando nós vemos essas alterações na trilha e, por alguma razão, caímos nela, ou seja, caímos em pecado, ao longo da nossa longa caminhada, caímos por quê? Por causa da nossa desatenção, que é a ideia do personagem lá no início do livro do Peregrino. Por causa da desatenção dele, ele caiu naquele pântano. Assim como nós também, que quando passamos perto do pecado, a gente fica meio tonto. Lá na ilustração, diz que ele ficou meio tonto mesmo, com tontura, deu uma crise de labirintite nele, por causa do mau cheiro, por causa mas curiosamente ele foi sendo atraído. A gente sabe que o pecado é ruim, mas a gente ama o pecado, não ama? O pecado ele é muito bom, mas no fundo a gente não gosta dele. E quanto mais perto dele nós estamos, mais ele tem o poder de nos entorpecer, mais ele tem o poder de deixar a nossa mente meio tonta,
de nos anestesiar a memória, a ponto de que aquilo que a gente sabe que é ruim para nós, nos arrasta para si. E quando menos a gente percebe, a gente está ali, um pouco por causa da nossa desatenção, quanto à orientação que nos foi dada quando saímos da cidade da destruição, quando deixamos o pecado, quando fomos crucificados com Cristo e começamos a nossa peregrinação nesse mundo, e recebemos as informações, mas fomos desatentos a elas, e acabamos saindo pela trilha lamacenta desse pântano da desconfiança, e quando lá então caímos naquele brejo, ali nós entramos em desespero, e de lá dificilmente saímos, a menos que o auxílio de Deus de lá nos tire. É ali que você prova se o cara é de Deus mesmo ou não. O apóstolo Pedro também escreveu sobre isso numa de suas epístolas, e a Bíblia em vários lugares apresenta essa ilustração sobre a porca que volta à lama e o cão que volta ao vômito, lembram? Que fala do cristão, que volta a pecar e comete esse tipo de coisa. Qual é a ideia aqui presente? Vocês que têm cachorro, eu tive cachorro, eu não tenho mais cachorro, né? Mas quando a gente morava numa casa, a gente tinha uma cachorrinha que chamava Bibi. E a Bibi gostava de escapar. Na verdade, a história da Bibi é assim, quando eu e minha esposa nos casamos e saímos do seminário, fomos para Araraquara, morar e começar um trabalho lá no ministerial, um trabalho na igreja, todo dia, a gente não tinha filhos ainda, mas todo dia aparecia uma cachorrinha, toda sarnenta, toda machucada, e parava lá na frente de casa e ficava arrastando o portão. Aí um dia, por dó, eu fui lá e dei um pouquinho de comida. Aí no outro dia eu dei um pouquinho de comida, e adivinha, nunca mais ela saiu dali, né? Aí um dia eu peguei, coloquei ela dentro ali da garagem, comecei a limpar as feridinhas dela, comprei uns remedinhos, passei nela, e colocava lá na rua de novo, para ela ir embora, né? Mas nunca mais ela saiu de casa. Aí a gente pôs ela para dentro e trancamos o portão, e ela acabou morando com a gente de uma vez, né? E a gente cuidou da Bibi como se cuidava de um filho. Foi curiosamente quando a gente engravidou do nosso primeiro filho. Eu acho que Deus estava dando a Bibi para a gente já praticar, né? Bem, enfim. Aí quando a Bibi tinha oportunidade, ela fugia, ela escapava. Mas ela voltava. Mas ela amava a carniça, obrigado, irmão. Ela amava a sujeira. E especialmente quando a gente dava banho nela, ela era tipo uma Fox Paulistinha, meio vira-lata, mas parecia Fox Paulistinha, brava. E aí quando eu dava banho nela, ela deixava ela cheirosinha, a primeira coisa que ela fazia era tentar escapar, quando ela estava limpa. E aí ela voltava dali uma meia hora, mais encardida e fedendo carniça. Ela rolava em alguma carniça, né? Tipo, tava nela isso. Eu acho que ela viveu no meio da carniça, a vida inteira dela. Até que eu adotei ela. E quando eu dava banho nela, parecia que ela tinha uma necessidade de voltar a rolar na carniça. E aí ela vomitava. Vomitava, porque ela comia alguma porcaria, e aí depois ela ia e comia grama, até que alguém me falou, deixa que come mato porque faz bem e tal, por isso que a gente tem que comer verdura. Não sei se tem uma coisa a ver com a outra, mas eu lembro disso até hoje. E aí as primeiras vezes eu ia lá e limpava, Um dia não deu tempo de eu limpar, mas eu vi que o vômito desapareceu, e a gente tinha um bebê, um filho que engatinhava, eu falei, meu Deus, né? Foi ele que fez o trabalho da Bibi, mas não, foi ela. E aí eu comecei a perceber que todas as vezes que ela vomitava, ela lambia e comia o próprio vômito. Aí depois, conversando com outras pessoas, eu descobri que todo cachorro faz a mesma coisa. Vocês sabiam disso? Vocês têm cachorro? Ok, beleza. É da natureza do cachorro. E não é interessante que a Bíblia diga que nós somos assim? Nós somos como os cães que voltam ao vômito. Está na nossa natureza voltar para o pecado, voltar para aquilo que, mesmo que para nós seja nojento hoje, um pecado em si, a gente ama voltar para ali. É a mesma coisa que você dá banho num porco. Está na natureza dele viver na lama. Você não consegue tirar aquilo dele. Seria a mesma coisa que você pegar um leopardo ou um leão pequenininho, um leopardo mesmo, ou uma onça pintada pequenininha, e pintar ela. Ela vai crescer do mesmo jeito e vai continuar sendo uma onça pintada. Com a necessidade de uma onça pintada, por mais que você queira disfarçar as manchas, às vezes você descolore, passa uma água oxigenada para descolorir o pelo da onça. Você não muda a natureza. A nossa natureza é inclinada para esses pântanos.
A nossa natureza é inclinada para a desconfiança. A nossa natureza é inclinada para longe do pecado. Mas como é que a gente descobre se o cara é crente ou não? Porque quando o pecado se apresenta diante de nós, e está aqui o porco, um porco falando com vocês. Eu sou um porco, que foi lavado pela graça do Senhor, mas por dentro eu sou um porco ainda. Aliás, eu estou vendo um monte de porquinho aqui na minha frente, né? Eu sou um porco, e toda vez que eu vejo uma lama na minha frente, a patinha treme, de vontade de mergulhar a patinha ali na lama. Não é assim com vocês também? Porquinhos e porquinhas, né? A gente gosta do pecado. Como é que você descobre se aquele cara já foi lavado ou não? Quando ele vê a lama, e por alguma circunstância ele cai na lama, como nós caímos no pecado. Mas quando a gente está ali, ou quando a nossa pata suja, a gente fica incomodado com isso, a gente se entristece com aquilo, e a gente pede para o nosso dono nos lavar de novo, porque por mais que a gente se sente tentado, a gente não gosta mais daquilo. A gente é tentado, mas não é mais o nosso lugar, não é assim? Mas aí, quando você vê um amigo nosso, que estava com a gente aqui é a igreja do Senhor, mas como a ilustração, estava no chiqueiro, certo? Mas, porque querendo ou não, irmãos, a igreja do Senhor Jesus é um chiqueiro, está cheio de porco lá, mas é um chiqueiro chique, é um chiqueiro perfumado, é um chiqueiro bonito. Aí você vê que foi alguns porquinhos que voltam meio sujo, mas já é limpo aqui de novo. Mas aí você vai lá fora e descobre que tem um porquinho que pulou na lama e não quer sair mais de lá. E ele está rolando com toda alegria, e você fala, mas ele não está triste não? E ele não está triste, ele está nadando de braçada, e falou, quanto tempo eu fiquei longe disso daqui, como é que eu posso ficar longe disso daqui? Aí você descobre que nunca ele descobriu a experiência de ter sido banhado, lavado pelo sangue do Cordeiro, porque somente os porquinhos que foram lavados pelo sangue do Cordeiro sabem que ser limpo da lama é melhor do que viver na lama, embora a vontade de permanecer na lama sempre existirá dentro de nós. O pântano da desconfiança foi uma tentação para o cristão. Reclamar foi uma tentação para os judeus. Cometer pecados de idolatria, de imoralidade, de murmuração e tantos outros é uma tentação para nós, como foi para os coríntios. Mas graças a Deus, porque assim como está no livro Peregrino, existia algumas pegadas para ajudá-los a não caírem, o cristão e o cara que estava com ele, que caiu junto dele, e acabou voltando para a cidade da destruição, ele abandonou o caminho, tanto o cristão como outros que passassem por aquele caminho, para que eles não caíssem lá. Quais são essas pegadas? O próprio livro diz que são as promessas de Deus para nós. Portanto, nós precisamos estar atentos, é por isso que em 1 Coríntios 10, versículo 1, que é o primeiro versículo que lemos, diz que nós não podemos ignorar os exemplos, as histórias, a palavra, as promessas, as pegadas daqueles que já trilharam o caminho antes de nós e caíram, 23 mil um dia só. Nós não podemos ignorar tudo isso, porque eles nos mostram o melhor lugar para pisar. Nós temos uma posição privilegiada hoje, porque nós podemos olhar para a vida desses cristãos e desses judeus, de tantos que viveram antes de nós, e olharmos as pegadas deles, quando eles caíram, quando eles permaneceram firmes, para que nós também possamos trilhar firmes o caminho do Senhor. O homem que aparece lá é o chamado Auxílio, e é o Auxílio que explica as coisas relacionadas ao pântano, o pântano que era o lugar para onde desciam a escória e a imundície que acompanham a condenação, segundo a explicação do próprio Auxílio. Ou seja, o pântano, o pecado, é o lugar para onde desce a sujeira, a escória, não é? O pecado, a sujeira e a imundície que estão juntos com a condenação. O pecado é uma coisa, a condenação eterna é outra, elas estão juntas. Todos os condenados pecam. A natureza pecaminosa, ela acompanha a nossa condenação. A condenação a gente não vê. A condenação é só um decreto que pesa sobre a humanidade, de que todos vão para o inferno. Mas o que decorre dela
são os pecados do dia a dia. E esses pecados do dia a dia é que descem para esse pântano, para esse brejo que atola muita gente nele. E muitas vezes, peregrinos que estão pelo caminho. Que passam pelo caminho, pela verdade e pela vida, mas que muitas vezes são tentados, porque o mau cheiro do pecado, você liga a televisão, aí você começa a ficar meio tentado, aí pouco a pouco você fica inebriado, aí sabe aquele cara que fica bêbado só do cheiro de entrar no boteco? Ele não bebeu nada, mas só do cheiro ele já começou a ficar meio tonto. Assim somos nós, quando nós vivemos tão perto do pecado por meio daquilo que vemos na internet, por meio daquilo que vemos na televisão, por meio daquilo que lemos, por meio daquilo que ouvimos. E por que da desconfiança? Pântano da desconfiança. Porque eles desconfiam da palavra de Deus, desconfiam das pegadas deixadas no caminho, desconfiam de tudo aquilo que Deus já disse para eles, todas as placas, todos os nãos, todos os cuidados, todos os não olhe para isso, não toque naquilo, não faça aquilo outro, não porque se fizer vai ser condenado, não, condenado você já está, ou liberto você já está. Deus nos diz não para nos proteger, Deus nos diz não por nos amar, Deus diz não, desça para lá, siga firme, porque Ele nos ama. Como uma mãe, como um pai que diz para a sua criança, não toque na panela, não é porque ela é chata, é porque ela ama a criança e não quer que a mão da criança se queime. Não bote o dedinho no buraco da tomada, mas é tão bonitinho, me lembra o nariz da porca pig, mas não põe, porque se você pôr o dedo ali, você vai ver o raio do Thor descendo sobre o seu dedo, e aí você bota um terror na criança. Não fala do Thor, porque senão ela vai querer colocar o dedo mesmo, né? Ela vai querer ter uma experiência da Marvel na tomada. Por que a mãe grita? Por que a mãe não diz, olha filho, aqueles 2 furos que tem na tomada, conduzem para algumas fiações, que conduzem eletricidade que vem do poste de alta tensão, e se você coloca o dedo, é possível que passe para o seu dedo uma alta tensão que vai criar nos seus nervos uma dor eletrizante por causa de toda a forma como o teu corpo é construído. E pode ser que essa dor e essa alta tensão danifique, até mesmo cauterize alguns nervos e algumas veias, dando até mesmo uma parada cardíaca, porque o músculo cardiorrespiratório que está dentro do seu coração, isso tudo para uma criança de 1 ano e meio, ele paralisa devido a uma carga de tantos 1000 volts. É isso que a mãe fala para a criança, para ela não botar o dedo na tomada? Até isso a criança já morreu já. Mas a mãe diz, não, aí não. Aí a criança olha para a mãe e fala, você é chata, a mãe não gosta de mim. Porque não tem coisa mais legal do que colocar a mão numa panela quente, que está aquele barulhinho saindo, daquela fumacinha, eu quero levar para o meu quarto para brincar. Tem coisa mais legal do que colocar o dedo na tomada para uma criança? Aí a mãe vem falar, não, por quê? Porque ela não nos ama? Por que Deus nos diz não para tantas coisas? É porque Ele nos ama, é porque Ele quer que a gente não ponha a mão na panela, é porque Ele quer que a gente não morra eternamente, porque se talvez Ele nos dissesse da maneira dele, a gente não entenderia, mas por amor, Ele grita aos nossos ouvidos constantemente, para que a gente permaneça no caminho, até o dia que nós entraremos na cidade celestial. Até o dia em que nós o veremos, aquele que nos deixou tantas pegadas, aquele que nos deixou a sua própria palavra, aquele que disse para nós, se vocês estão de pé, cuidem para que vocês não caiam, porque nesse caminho, muitos que estão com vocês estão caindo, e esta queda tem provado a vida e a fé de tantos, mas por amor Deus quer fazer com que vocês permaneçam firmes e de pé, porque uma vez no brejo, só pela graça de Deus para de lá sair, uma vez na lama, uma vez no pântano da desconfiança, porque desconfiaram da palavra, desconfiaram da verdade, desconfiaram da vida que viveriam só em Cristo, desconfiados do caminho, acharam que poderiam ter melhor vida, melhor caminho, ali naquele buraco, naquele pântano, desconfiaram e por isso caíram. Mas graças a Deus pelo auxílio que Ele nos traz, pela sua palavra, para que a gente retorne para a sua presença, que a gente possa continuamente clamar ao Senhor, que Ele nos dê graça,
para permanecermos como cristão de John Bunyan, permaneceu no caminho, a despeito de tantas tentações, a despeito de tantos convites que ele recebeu ao longo da sua peregrinação. Vamos orar ao Senhor e pedir isso a Ele. Pai, Tu sabes que em nossa peregrinação nesse mundo, nós também recebemos e receberemos muitos convites. E ao mesmo tempo, Deus, ficaremos desatentos e negligenciaremos a muitas das orientações que o Senhor nos deixou em Sua palavra. E isso vai fazer com que a gente seja tentado a cair, a desviar, a afundar muitas vezes, sem que a gente tenha forças para sair do pecado para o qual entramos e no qual nos afundamos. Por isso, Senhor, dá-nos graça para que a gente possa permanecer firme no Senhor, na Tua presença e na Tua palavra. Livra-nos de todo mau caminho e que nós estejamos firmes naquele que é o caminho, a verdade e a vida. Em nome dele oramos. Amém.